A semana de 14 a 20 de abril terminou com 4 casos de feminicídios na Paraíba. Desde o início do ano, 1.016 inquéritos foram instaurados nas delegacias da mulher para apurar casos de violência, o que representa 11 mulheres vítimas desse tipo de crime por dia no estado. Devido ao aumento de casos, a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para discutir ações que possam ser desenvolvidas para reduzir esses casos de violência. Aqui no estúdio, a gente recebe agora a deputada estadual Estela Bezerra, que é do PSB. Boa tarde, deputada, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui no Correio Debate, discutindo temas de tão grande relevância para a sociedade brasileira e paraibana. A gente tem esses casos de feminicídio, tem até uma proposta de CPI do feminicídio, mas a senhora também tem uma proposta lá na Assembleia da CPI da homofobia, né? Exatamente. Nós temos algumas CPIs que foram apresentadas e estão em processo de encaminhamento. A CPI do feminicídio, ela foi apresentada pela deputada Aparecida Ramos e subscrita por vários companheiros e companheiras. Eu sou uma das que subscrevo essa CPI. No entanto, o feminicídio, que hoje registramos 1.016 casos de denúncia na delegacia e possivelmente nós temos outros casos que sequer chegam na delegacia. Eu estive recentemente na região do Brejo Paraibano, na cidade de Esperança e de Remígio, e lá tive vários relatos de acontecimentos de estupro e de violência contra a mulher. Esses 1.016 casos se referem a todo tipo de violência. Nós não estamos falando só de feminicídio, né, que chamou a atenção nesse feriadão, em plena Páscoa, 4 mulheres serem executadas, 4 delas executadas pelos seus companheiros e 2 delas, os companheiros, além de matar, também se suicidou. Então, nós vivemos aí uma questão que não só se trata no âmbito da segurança pública. É necessário tratar essa questão no âmbito da cultura e da valorização do papel central das mulheres. Já a nossa CPI da homofobia, essa sim precisa sensibilizar os poderes públicos, pois nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas, nem as delegacias especializadas, não existe uma política pública que reconheça que existe o crime de homofobia. Nós conquistamos recentemente o reconhecimento do feminicídio, é uma lei federal de 2015. Porém, a homofobia, até hoje, por preconceitos e posições extremamente de retrocessos e retrógradas, nós não temos o mesmo reconhecimento, nem o mesmo tratamento. Contudo, nós temos um volume grande de pessoas que são mortas e que são vítimas desse preconceito. A senhora defende, então, a instalação primeiro, prioridade para a instalação da CPI da homofobia, depois a CPI do feminicídio? Não, na verdade, não vejo assim uma com prioridade a outra. Acho que o feminicídio vai chamar a atenção da sociedade para a ação cultural que precisa ter. Muitas vezes a gente fala que é contra a homofobia, que é contra o feminicídio, mas a gente vai a uma festa e a gente faz uma festa e promove uma música que diz que mulher é menos, que se pode bater em mulher, que se pode jogar a mulher na rua. Então, isso é uma contradição, porque toda vez que você diz que sua filha é menos do que seu filho, toda vez que você trata uma mulher com menos valor na sociedade, você está provando que um homem pode dispor do seu corpo e da sua vida ao seu bel prazer e interesse. Então, existe uma contradição aí. O poder público começou a se organizar no sentido de combater isso, porém, existe um âmbito da cultura que ainda não modificou. Se você pega um juiz machista, por exemplo, para poder julgar uma situação de feminicídio, ele vai encontrar vários atenuantes para poder tentar uma medida menos severa. Foi por isso que a gente criou o conceito e a tipografia de feminicídio, para não haver atenuantes no julgamento de um feminicídio, porque é tão absurdo você imaginar que uma pessoa será executada, porque é uma execução que se faz, é de uma covardia absurda, né? As mulheres sequer têm condição de reagir e simplesmente isso se faz pelo fato de ser mulher e muitas vezes íntima da relação de afeto do seu algoz. Com certeza. Deputada, essa chegada aí dos suplentes, como a gente viu aí na matéria do Luiz Eduardo, muda alguma coisa na base governista? Olha, na verdade, os 2 suplentes que entram como apoiadores da base governista, o deputado Anísio Maia, que teve
uma atuação importante na gestão, na legislatura passada, e o deputado Lindolfo Pires, que também foi secretário de governo, sempre esteve na bancada de apoio. Eu pessoalmente, não vejo grandes modificações na bancada. Jutaí é uma incógnita, é uma novidade. Ele volta já voltou, na verdade, Jutaí, ele já está, né? Por isso que eu não falei dele. Ele, essa semana, já frequenta na condição de deputado. Está na bancada de apoio, mas vamos ver como se comporta, porque até agora ele sempre esteve na bancada de oposição. Segundo os dados do Anuário da Segurança Pública da Paraíba, de 2011 a 2018, aliás, de 2009 a 2018, um total de 1.083 mulheres sofreram violência. Em 2018, o número chegou a 84 mortes. Os dados oscilam bastante, mas a maior alta foi no ano de 2011, com 146 mulheres vítimas de crimes violentos e letais. Embora, segundo o governo da Paraíba, tenha havido uma redução de 29% nos casos desde 2010. Os números mostram que não há um controle dos casos. Aqui no estúdio, até eu já mudei, inclusive, de posição, porque nós estamos recebendo as duas deputadas agora, Camila Toscano, que é do PSDB e que preside a Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa. E Estela Bezerra continua aqui com a gente, ela que é do PSB. Boa tarde, deputada Camila Toscano. Boa tarde. Dizer primeiro que é um prazer estar novamente aqui, você no Correio Debate. E um prazer estar ao lado da minha amiga Estela. Deputada, a senhora pediu aí uma audiência pública para debater os casos de feminicídio, né? Na verdade, nós temos que levar para a Assembleia. Nós que somos tão poucas mulheres, somos apenas 5, nós temos que trazer esse debate para a Assembleia. Acho que a Assembleia é o lugar para fazer o debate dos principais temas da nossa Paraíba, sejam eles bons ou ruins. Nesse caso, não é um tema que agrade a ninguém falar sobre essa questão, mas nós temos que encarar. E eu, enquanto presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, achei interessante fazer uma audiência pública, envolvendo toda a sociedade civil, com todas as colegas deputadas, para que a gente possa buscar, pelo menos, se não uma solução, mas buscar pelo menos um caminho, um norte, para que a gente evite mais mortes de mulheres aqui na nossa Paraíba. Deputada Estela Bezerra, são quantas CPIs que estão em tramitação hoje na Assembleia? Olha, aprovada e para instalação, nós temos 3 CPIs. Tem a CPI do feminicídio, a CPI da homofobia, do assassinato contra LGBTs e a CPI do abuso de multas, né? De multas no perímetro urbano, onde você tem um abuso, na verdade, a fábrica de multas, que é conhecida como tal. São essas 3 CPIs que estão em período de contestação. A partir do período de contestação, aí elas serão instaladas. Não havendo contestação, nós começaremos a fazer o cronograma de trabalho dessas 3 CPIs. Dá para funcionar 3 CPIs ao mesmo tempo? Dá. Aquela casa deve muito de trabalho à sociedade. E eu acho que é preciso entregar à sociedade aquilo que a casa tem a responsabilidade de entregar. Cada legislatura tem uma composição diferente. No meu entendimento, o legislativo tem uma dívida social muito grande. Não que o legislativo não se esforce, acho que há um esforço no legislativo. Porém, entre o que nós temos de necessidade da sociedade e de produção da casa e de investimento de recurso público, há uma distância muito grande e eu acho que deve haver um esforço maior por parte dos deputados e deputadas. Nesse sentido, nós estamos dando a nossa contribuição. Eu acho que a comissão, a CPI do feminicídio, ela tem principalmente a responsabilidade de dar uma visibilidade para a sociedade, para os outros setores, para os outros poderes. Alguém às vezes diz assim, quando a gente olha ali aquele dado de mais de 140 mortes, ali tem mortes letais. Você ainda não reconhece naquele momento a tipificação do feminicídio. É uma tipificação recente. Desde o ano passado, de 2015, que eu faço um esforço muito grande trabalhando com as instituições para que isso de fato funcione. O crime, por exemplo, daquela jovem assassinada no Bebericos, né, e que foi julgado, ele não foi julgado como crime de feminicídio. E ele é um crime de feminicídio, mas à época ele não foi tipificado como tal, Camila, por falta justamente de nós termos uma legislação ou de nós termos os equipamentos públicos, as instituições públicas aptas a discriminar. Você tem ali vários crimes que são no sistema do crime de tráfico. Sim. No crime de tráfico, no crime comum,
você não pode tipificar como feminicídio. E ali, naquele momento, nós não tínhamos ainda essa tipificação. A gente está lutando para que essa tipificação ocorra nesse momento da história. Deputada Camila Toscano, eu falei aqui de 3 CPIs, mas essas 3 CPIs foram apresentadas todas pela bancada governista. Está faltando alguma CPI aí nessa relação, não? Veja, está da Cruz Vermelha, que a oposição quer protocolar. Mas, de fato, nós temos que entender e não podemos fugir da questão numérica, né? Nós somos 11 deputados de oposição e, para se protocolar uma CPI na casa, precisa de 12. Então, não poderia ser irresponsabilidade minha chegar aqui e dizer que não teríamos a CPI da Cruz Vermelha, não foi instalada por questão dessas outras 3 CPIs, mas, na verdade, é questão numérica. Mas a Justiça está fazendo aí o seu trabalho, né? E a Assembleia, eu estava ouvindo aqui atentamente o que a deputada Estela fala, e nós da Assembleia Legislativa temos realmente que dar esse respaldo, temos que dar esse feedback para as pessoas. Todos nós que estamos ali estamos representando a população, estamos representando a nossa Paraíba. Então é importante que nós tenhamos essa movimentação de várias questões ao mesmo tempo dentro da própria Assembleia. Questões relevantes como essa do feminicídio, nós temos que chamar a atenção da sociedade e chamar a atenção da sociedade, principalmente da própria mulher, né? Talvez levando caminhos para ela se defender, para ela aprender a se defender. Espero que essas outras CPIs realmente venham a funcionar. Acredito que a da homofobia, que a deputada Estela tende a ser presidente, venha a funcionar. Questiono uma ou outra, né, também, mas a oposição está aí aguardando para, quem sabe, ingressar com essa outra CPI. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o tom da conversa, vamos falar um pouquinho de política, das articulações dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Deputada Estela Bezerra, qual é a sua opinião sobre a atuação do chamado bloquinho, o G9? É um bloquinho independente, é um bloco de oposição, é um bloco que está dentro da situação, que não vai causar problemas para o governo? Qual é a sua visão disso? A própria imprensa chamou de para-governo, né? Para-governo. Na verdade, a gente, quando vai para o cenário nacional, se tem a composição partidária. É natural que se tenha as composições partidárias e que os partidos de apoio ao governo se componham a partir da sua base, né? Você tem mais de um líder. Nesse sentido, você vê as coisas de maneira muito natural. Não vejo nenhuma anormalidade nisso. Até agora, nas matérias do governo, esse bloco tem se mantido coerentemente. Mas houve um período que não houve votação na casa e foi exatamente o G9, que não agia nem como governo nem como oposição, que fez parar o trabalho da casa. Isso eu, pessoalmente, não consegui interpretar. Eu acho que nem a oposição, nem a situação conseguiu fazer essa interpretação e eu acho que ali move outros interesses. Deputada Camila, qual é a sua visão aí desse G9? Eu já acho que o G9 vem para engrandecer nosso debate na Assembleia. Em que sentido? Hermes, para quem acompanhava a Assembleia nos últimos 4 anos, nós tínhamos toda e qualquer matéria do governo que viesse, passava sem qualquer debate ou discussão. Nós éramos uma minoria absurda que não tinha nem condições, às vezes, de falar, porque ingressavam com requerimentos da hora para não falar, para não ter debate. Eu acho que o G9 vem com pessoas, vamos dizer, são governo, eu não estou dizendo aqui nenhum deles é oposição ou faz parte da nossa bancada, ou sequer combina algo com a nossa bancada, não existe isso, mas eles têm uma independência maior, talvez não tenham uma ligação tão forte dentro do próprio governo. É uma suposição minha, porque eu não participo do governo, não sei como são as reuniões, mas talvez eles não tenham tanto aproximação com o governo como o outro grupo, o outro bloco, que a deputada Estela faz parte, que sem dúvida nenhuma é do partido, faz parte desse bloco do governo, e aí eles têm uma certa autonomia, uma certa independência maior que faz com que, em determinadas matérias que eles entendam importante, eles aprovem, eles queiram, como foi a luta pelas emendas impositivas para passar na CCJ. Né? Foi a oposição que, junto com aí o bloco do G9, entendeu que era importante para casa e fez isso. Então, ao meu ver, eles vêm para engrandecer o nosso debate, vêm para fortalecer a Assembleia no sentido da sua autonomia, que não fica tão curvado, vamos assim dizer, ao governo. Pelo menos é o pensamento que eu tenho e o que eu tenho visto na Assembleia, levando em consideração o que nós vivemos nos últimos 4 anos. A gente está falando aí, deputada Estela Bezerra, de um bloco de 23 deputados. A deputada Cida Ramos acha que está faltando uma reunião para definir melhor essa articulação da base do governo. A senhora concorda com isso também? Está faltando uma reunião da bancada governista para colocar os pontos nos is? Na verdade, as reuniões elas acontecem mediante as situações que se dão. Eu entendo que a política ela é muito dinâmica. Nesse momento, por exemplo, a gente tem algumas questões na casa que são de interesse da Paraíba. Eu não vejo governo mais avançado do que esse.
Portanto, até quem é da bancada de oposição, muitas vezes se vê na obrigação de votar as matérias do governo, aquelas matérias do governo que são benéficas para a população. Porque quem tem um mandato não vai se opor, por exemplo, ao avanço das escolas integrais. Quem tem um mandato não vai se opor à própria deputada Camila, que na região do Brejo, na região de Guarabira, cheguem os benefícios das estradas, os benefícios que vêm agora pelo projeto Cooperar. É impossível se colocar contrário ao desenvolvimento e às benesses que o governo pode levar para a população. Então, eu me sinto tranquila nesse sentido, né? Então, o governo tem mandado matérias que não precisa muito de reuniões para a gente poder ter noção do que precisa votar. Agora, existem algumas questões que o governo, em algum momento, vai ter que se reunir. Por exemplo, as emendas impositivas é um desses temas polêmicos, porque quando uma Paraíba, com esse orçamento restrito que tem, coloca, por exemplo, 6 milhões ou 100 milhões de investimento na mão de todos os deputados, que é uma coisa muito salutar, ela também tira do orçamento democrático, que é uma ferramenta importante, definida pelas regiões e pela população, esse mesmo dinheiro. O dinheiro é pequeno, o dinheiro é curto, é uma disputa constante. O Executivo disputa para cá, o Legislativo disputa para cá, querendo aumentar seu duodécimo, o TJ, Tribunal de Justiça, disputa, querendo ter recursos para poder manter os seus trabalhos, e é essa a política. A política é feita de uma certa disputa e uma capacidade de flexibilidade e de negociação. No meu entendimento, nós até agora temos um bom encaminhamento. O governador João Azevedo é uma pessoa muito maleável, muito flexível, mas com muita visão de qual é a missão que ele tem a realizar. Ele não pegou uma nau naufragada, ele pegou uma nau muito bem estruturada, seguindo. Então, ele tem um comando e tem algumas diretrizes da qual ele não pode fugir dela. Obviamente que existem conflitos, obviamente que existem obstáculos. Eu duvido hoje, por exemplo, a própria deputada Camila pode estar pensando de seguir a carreira política e disputar o executivo lá em Guarabira. Ela sabe. Será, deputada? Eu acho que ela... Tá isso a ela daqui a pouco. Acho que ela é um quadro. Agora, o que é que eu penso? Eu penso que essa disputa traz para ela também uma série de questões. Hoje, quem disputa uma cadeira como essa, pensa em Tribunal de Contas, pensa em Ministério Público, pensa em todas as ingerências, pensa no Legislativo, em todas as ingerências que você tem para poder dar termo a uma obrigação que é a obrigação do Executivo, que cada vez mais tem as suas prerrogativas de executivo, aquilo que está dentro da sua competência de decidir, usurpado por vários outros espaços. Então, eu acho que é esse equilíbrio que o governador João Azevedo tem tido e que, na medida em que as coisas vão acontecendo, nós teremos várias reuniões. Eu não entendo assim o G9, diferentemente da deputada Camila, como quem traz equilíbrio ao funcionamento da casa. Sim. Eu acho que o equilíbrio do funcionamento da casa se dá pela postura dos deputados. Por exemplo, a deputada Camila, eu quero elogiar aqui de corpo presente, é uma deputada que tem uma postura de oposição consequente, sempre teve. Nós estamos na segunda legislatura. Ao mesmo tempo, ela teve colegas que estão no mesmo espaço dela, assim como eu tenho colegas no meu mesmo espaço, que às vezes não contribuem para o equilíbrio da casa, porque não trata os outros deputados com o devido respeito, né? Eu acho que a casa, primeiro, tem uma questão de respeito interno, depois uma questão de respeito à própria instituição. E isso, independente de ser oposição ou situação, traz equilíbrio ao funcionamento da casa. Deputada Camila Toscano, essa proposta da deputada Estela, é até bom a gente perguntar, mas parece que tem um impedimento legal, né? Seu pai atualmente, né? Agora sim. Prefeito. Agora que eu falo, em 2020. Em 2020, mas quem sabe 2024, sim, né? Pode acontecer essa ideia. É impossível você não pensar. Eu sempre digo isso nas entrevistas, eu estou ligada a Guarabira desde que eu nasci. Meu pai foi prefeito em 83, eu tinha 2 anos. Eu era bem nova. E de lá para cá eu nunca passei um período sem ir a Guarabira. Sempre ele prefeito, minha mãe foi prefeita, e ele, mesmo quando deputados, eu sempre tive ligação com Guarabira. Então é impossível vir Guarabira crescer e se desenvolver pelas mãos dos dois. Eu costumo dizer que as maiores obras de Guarabira, todas as obras estruturantes, foi feita ou por ele ou por ela. Né? Lá na frente, daqui a 30 anos, quando se for estudar a história de Guarabira, vão ver que os principais problemas, como a drenagem, por exemplo, como a questão do lixão, foram solucionadas
pelo meu pai. Então é impossível não querer, não sonhar, vamos assim dizer, de lá na frente dar uma continuidade a essa história que ele construiu, a esses tijolos que eles foram colocando dentro de Guarabira. Então não é o momento para se falar agora, obviamente, porque eu não posso, sou impedida, a legislação não me permite agora em 2020, mas o futuro ninguém sabe. Eu acho que Deus tem os planos traçados e vamos esperar para ver o que acontece. Ok, daqui a pouquinho a gente retoma esse bate-papo, essa conversa aqui com Camila Toscano e Estela Bezerra. Aqui no estúdio a gente volta a conversar com as nossas duas convidadas de hoje do Correio Debate, a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB, que preside a Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa, e a deputada estadual Estela Bezerra, que é do PSB. Deixa eu começar esse bloco pela deputada Estela Bezerra. Deputada, está sendo fácil defender o governo João Azevedo? Tá sendo fácil. O governo de João não tem muita dificuldade de ser defendido, é um governo de continuidade. Nós temos vários indicadores positivos com esse governo. Nós temos também nossas dificuldades. Não é à toa que o governador agora mesmo está em Brasília. Nós não temos muito, acho que prefeituras e os estados estão muito esperando o que é que esse governo vai fazer, sabe? Assim, nós agora mesmo vamos ter que discutir o que é que vai acontecer com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Fundeb. O Fundeb. Porque o que é que a gente está entendendo é que alguns mecanismos importantes de transferência de recursos para políticas públicas, como educação, como saúde, como assistência, como habitação, eles estão simplesmente desaparecendo no momento em que a gente requer investimento nessas áreas. Nós não temos, neste momento, na Paraíba, seja município, seja governo do estado, nenhum projeto de investimento em habitação. Os recursos que nós temos esse ano ainda em vigor são recursos de continuidade de investimentos do ano passado. Então, nenhum estado, nenhum município apresentou nenhum investimento na área de habitação e de infraestrutura dos municípios. Nós não temos nenhuma abertura, por exemplo, para apresentar projetos de agricultura familiar. Acabaram 22 programas de atenção, de assistência, de acompanhamento ao tipo de agricultura que é o perfil da agricultura do nosso estado. Isso eu falo não só das regiões mais férteis, que é notadamente a Zona da Mata e a região do Brejo, mas a região do Cariri, a região do Sertão, do Alto Sertão, onde nós precisamos ter investimento, porque o semiárido no Brasil, ele é notadamente no Nordeste, e ele tem sido muito severo na nossa região. Está chegando, inclusive, a vários municípios do Brejo, você sentir a desertificação e a falta de fertilidade, de perenidade da água nesse território. Então, esse governo, que é um governo bastante operoso, com uma visão de inclusão social, porque não se faz desenvolvimento. Eu acho que recentemente eu vi o nosso antigo Brizola falando, né, o nosso finado Brizola falando, ele dizia: que adianta você ter um PIB alto? Que adianta você ter uma economia saudável se o povo está sofrendo da miséria? Se o povo não tem acesso ao desenvolvimento, não tem a esperança de uma vida melhor. E é isso que parece que está acontecendo novamente no Brasil. É um Brasil que fechou as portas para as principais políticas. E isso certamente atinge o governo do estado, e o governador João Azevedo tem sentido notadamente isso. Nós estamos contando muito com os deputados, principalmente Efraim Filho, que transita nesse governo, porque é base de apoio desse governo, e também é base do apoio nosso aqui. Deve ter aí 3 deputados que têm trânsito nesse governo. Aproveitar a deputada Camila Toscano já no final dessa entrevista, a avaliação que a senhora faz aí desses 100 dias de governo do João Azevedo. Com todo respeito à pessoa do governador João, eu sempre digo isso, eu não faço críticas e não faço oposição a pessoas, eu faço ao governo. Eu acho que o governador João ainda não entendeu que ele é o governador. Ele ainda não impõe a sua forma, não impõe o seu ritmo. Ele entrou e teve aí o governo avassalado com essa história essa questão, né, da Cruz Vermelha, que vem trazendo aí à tona um esquema de corrupção muito forte na nossa Paraíba, que está sendo investigado pelo Ministério Público, está sendo investigado pela nossa Justiça, e vai ter a resposta, e a Paraíba vai ter a resposta dessas questões, e ele não conseguiu sequer mexer no seu secretariado. Então, o que ele passa e transpassa para a Paraíba é que ele ainda não tem esse poder, ele não tem essa força. É uma continuidade realmente, como disse a deputada Estela, uma continuidade do governo anterior, e que não deu ainda essa permissão do governador João de ter a caneta na sua mão e dizer que o governador é ele.
Pelo menos essa é a impressão que passa para todos nós que estamos do lado de cá. Talvez não para quem esteja junto ao redor dele, mas para quem não está dessa forma que vê. E é um governo, como eu disse, que começou com uma complicação muito séria com essa questão da Cruz Vermelha, com essas denúncias de desvio de dinheiro na nossa saúde. Ele teve esse problema com as organizações sociais, está afastando e afastou as organizações sociais. Então, ele começou nesses 100 dias muito tumultuado. Começa com a prisão de uma secretária de governo, uma secretária que é muito ligada a ele, que era muito ligada ao governo passado. Então, são turbulências que ele vem passando nesses 100 dias que realmente dificulta o governo dele, dificulta que a Paraíba consiga caminhar sem que você esteja sempre olhando e puxando para esse lado. É impossível você fechar os olhos para o que o GAECO está fazendo, a investigação que está sendo feita, a investigação que vem do Rio de Janeiro. Então, é difícil você desassociar ao governo, aos 100 dias de governo do governador João. Mas ele tem realmente, sem dúvida nenhuma, ele tem condições de fazer um bom governo e trabalhar pela Paraíba. E por mais que eu seja oposição, eu espero sinceramente que a Paraíba possa melhorar. Que ele acabe com as perseguições às cidades, que ele acabe de olhar os prefeitos por não votarem nele ou votarem, acabe de olhar e escolher onde vai trabalhar, que ele trabalhe pela Paraíba como um todo. Que ele não venha e não siga né, o governo anterior e não siga também nessas perseguições, nessas picuinhas. Espero sinceramente que o governador João consiga impor a sua forma, o seu jeito de ser e com isso a Paraíba ganhe. Ok. Deputada Camila Toscano, obrigado pela presença. Deputada Estela Bezerra, obrigado pela presença, pela entrevista aqui. Eu que agradeço. Você até que agradece, Hermes.